Estamos de volta com Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. E neste último bloco com as professoras Adelina Azevedo, de Química, e Edneia Alves, de Ciências. E se você quiser participar, dá tempo ainda, viu? É só mandar a sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou direto para o WhatsApp. O número é o 31 98295 2794. Professora Adelina, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, o que a gente viu hoje em Química? Olha, hoje teve duas aulas de Química. Uma aula de Química voltada para alunos do primeiro ano do ensino médio, que é sobre propriedades coligativas. Mudanças provocadas pelo soluto 1 e pelo soluto 2. E teve uma aula de Química voltada para alunos do segundo ano do ensino médio, sobre cinética química. Ok. Professora Edneia, tá joia? Olá, Fabrício, tudo bem? E você? Tudo ótimo. E as suas aulas, o que a gente viu? Bom, olá, estudante, tudo bem com vocês? Na aula do 8º ano, nós falamos sobre o sistema solar, a origem dos planetas, como eles se comportam ali em órbita, nós falamos sobre isso. Bom, e a pergunta agora vem direto da cidade de Turmalina, aqui em Minas Gerais. Quem mandou foi a Delza Gomes, ela é agricultora familiar lá de Turmalina e pergunta à professora Adelina qual é a diferença entre tomar um comprimido de medicamento inteiro e um quebrado. Eu estou entendendo que assim, a aula de hoje, ela teve 3 experimentos, onde nesses 2 deles eu mostrei a velocidade da reação química quando observando o contexto, variação da temperatura e superfície de contato. Na superfície de contato eu utilizei um comprimido inteiro e um comprimido amassado, quebrado, em pedaços pequenos, para mostrar a rapidez na reação quando aumenta a superfície de contato. E a pergunta dela é muito bacana, porque mostra o seguinte: quando tem uma bula de medicamento, mostra primeiro a importância de seguir uma bula de medicamento. Se fala que o comprimido tem que tomar inteiro, é para tomar inteiro, porque para chegar àquela informação, passou por toda uma pesquisa. Então, não foi ninguém que inventou. Tem uma ciência por trás disso aí. A outra coisa é, os comprimidos eles vão parar no aparelho digestório. Então, se ele foi feito para ser tomado inteiro, é para ele ir dissolvendo lentamente e fazendo efeito. Lentamente também, a reação ela vai ocorrer numa velocidade menor. Quando toma o comprimido já amassado, as reações vão ocorrer mais rápido e pode ser que o processo esperado não seja o mesmo. Quer completar alguma coisa, professora? Não vou nem me atrever a falar de química aqui perto da Adelina, não. A primeira recomendação é essa: tomar o comprimido, tomar o medicamento igual está na bula. Segunda recomendação: se não quebre o comprimido em pedaços, não amasse. Se é para ser tomado inteiro, tome inteiro. E terceira recomendação: não tome medicamentos sem prescrição médica. Boa. Valeu, boa. Excelente. Bom, obrigado, viu, Delza, pela participação. Fica o nosso abraço para você e abraço para você também, ligadinho e ligadinha no Tira Dúvidas, você é de Turmalina. Bom, e a pergunta agora, professora Adelina, também, a pergunta é da Janine. A Janine é daqui de Belo Horizonte, ela é uma enfermeira aposentada, também acompanhando o programa. Bom, ela pergunta qual é a importância de controlar a velocidade nas reações químicas. É uma pergunta muito boa também. Agora, dialogando um pouquinho com a Edneia aqui, eu estou pensando, enquanto essas perguntas estão chegando, a importância da educação está atingindo os 4 pilares da Unesco. Um deles é o aprender a aprender, que a gente tem uma pessoa, uma agricultora familiar, já deve ter formado há muito tempo, não deve estar frequentando a escola mais, e tem uma enfermeira aposentada e que estão acompanhando as nossas aulas. Então, são pessoas que quando a gente mostra que a educação chegou num ponto em que as pessoas reconhecem que não existe idade e nem época para aprender. Sempre é tempo de aprender. E as nossas aulas são preparadas também pensando nessas pessoas, né, Edneia? Com certeza. A gente trabalha em prol do ensino de maneira geral, né? Não necessariamente focado somente nos eixos ali do ensino médio ou regular. Então, qualquer pessoa, né, que assiste a nossa aula vai ter acesso a conteúdos riquíssimos. E
Pode. Só para completar, que eu brinco muito, Adelina, que o meu pai sempre falou muito isso com a gente. Conhecimento é algo que ninguém te tira, né? É algo que, uma vez que você tem ele é seu. Então, é propriedade sua. Então, aproveitem todo o conhecimento que é passado para vocês. Voltando à pergunta da Janine, né? Um abraço para ela e que bom que ela acompanha nossas aulas. Ela e todas as outras pessoas, né? Ela pergunta a importância de controlar a velocidade de uma reação química. Eu vou aproveitar que ela é enfermeira e já vou dar para ela exemplos, que aí ela mesmo tira a conclusão. Vamos pensar, quando o bebê nasce prematuro, por que ele é colocado na incubadora? Aquilo ali já é uma forma de controlar a velocidade das reações químicas que ocorrem no corpo dele. A começar pela concentração de gás oxigênio dentro da incubadora, que é maior, o que vai facilitar a rapidez, né, das reações que vão ocorrer no corpo dele. Porque se ele tivesse ele ainda não está em condição de respirar de maneira adequada para obter esse oxigênio. Né? Isso, que o pulmão dele está prematuro. Então, dentro da incubadora existe uma concentração maior de oxigênio para facilitar. Está aí uma importância. Segundo exemplo que eu vou falar para ela. Nós moramos nos grandes centros, né? Vamos pegar por nós. Na nossa casa não tem fruta, não tem... então, as frutas que nós consumimos, elas são transportadas de longas distâncias ou mesmo de um outro país. Então, controlar, se eu pegasse essa fruta madura lá no interior, para viajar 500 quilômetros, para chegar aqui em Belo Horizonte, até ela chegar na minha casa para ser consumida, ela já iria chegar podre, né? Já não mais em condição de consumo. Então, elas são recolhidas verdes. Depois que chegam nos grandes centros de distribuição, elas vão também para a estufa, onde tem o controle da temperatura e das condições adequadas para favorecer o amadurecimento para ela ser comercializada. Eu acho que esses dois exemplos já dá para ela tirar a importância de controlar a velocidade das reações, né? Excelente. Com certeza. Obrigado, viu, Janine, pela pergunta. Um grande abraço para você. E se você, estudante, está com alguma dúvida, faz igual a Janine e a Delza, manda suas perguntas para cá. Professora Edneia e professora Adelina estão nesse último bloco só para responder as suas perguntas. Aproveitem, hein? Bom, professora Edneia, 8º ano, o que são galáxias? O que são galáxias? Bom, pessoal, eu vou usar até uma palavra que nos últimos anos a gente falou muito sobre isso, aglomeração. Né? Nos últimos anos a gente não podia aglomerar. E as galáxias são aglomerados de estrelas. Então, nós vamos ter uma quantidade de estrelas muito grandes ali, reunidas em uma determinada região no universo. E aí nós vamos ter, então, a formação das galáxias. Um aglomerado de estrelas. Bom, agora a pergunta para a professora Adelina, mas serve para a professora Edneia também. Olha só, 1º ano, qual é a função da pressão osmótica no nosso sangue? Vou deixar você responder. Não, pode falar. A gente fala muito de pressão, né? Na verdade, de comunicação de célula a célula, como que ocorre, por exemplo, no processo de difusão, uma célula tendo contato com outra e passando os seus nutrientes ou os seus gases, como o próprio oxigênio que a professora citou no caso do bebê prematuro. Então, a osmose, né, é extremamente importante para a comunicação célula a célula e no fator, né, no nosso sangue não vai ser diferente. O sangue vai circulando no corpo e todos os nutrientes, todos os gases vão passando do sangue, que é um tecido líquido, para o órgão ou os demais tecidos, e também os produtos excretados depois do metabolismo celular é passado para o sangue. Então, esse processo de comunicação aí é muito importante. Aí eu vou deixar para a parte de pressão. A parte da pressão. A Edneia já explicou para vocês a importância dessa movimentação entre a entrada e a saída na célula de substâncias, né? Essas substâncias, elas estão dissolvidas,
né? Então, são soluções. A pressão osmótica é uma pressão que é exercida para impedir o processo da osmose. E o que é a osmose? É o transporte do meio, de solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a pressão osmótica com relação ao sangue, com relação ao nosso sangue, seria uma pressão exercida para controlar a entrada de solvente nas células do entrada corpo. de solvente e também a saída, porque quando você tem uma concentração maior, por exemplo, dos produtos metabólicos, da excreção da célula, quando a célula já fez o que ela tinha que fazer, né, aí ela vai gerar os seus produtos que já não servem mais, ficam ali, alguns são considerados até tóxicos, e aí ela vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E para ficar bonito em química é só você falar que pressão osmótica é uma pressão exercida para evitar o processo da osmose, ou seja, o deslocamento do solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Ótimo. Ok. Professora Edneia, me conta por que a Via Láctea tem esse nome? Ah, sim. Bom, a gente tem essa origem, é grega, né, para nós. Então, as pessoas olhavam para o céu e viam um caminho do leite, aquela região esbranquiçada. Então, o nome Via Láctea, láctea que vem de leite, né, é devido a isso. Mas em cada região, às vezes, vai ter nome diferente. Em regiões, na região do Pará, né, alguns índios chamam de caminho da anta. Mas a questão da Via Láctea, como a gente visualiza também essa Via Láctea, é importante com relação à quantidade de luz que nós temos naquela região. Quanto mais iluminado a região for, mais difícil vai ser para a gente ver essa Via Láctea, ver inclusive ela ser ou não esbranquiçada. Então, se a região tiver menos luz, a gente consegue ver melhor o esbranquiçado da Via Láctea. E a gente, como eu mostrei na nossa aula, nós estamos situados lá num bracinho da Via Láctea, né? No cantinho, no sistema solar, entre Órion e Sagitário, os dois braços que saem do centro da Via Láctea. E dependendo das regiões aqui que a gente está no planeta, dá até para ver esse braço, né? Esses braços a olho nu. Você vê o arraste, né? Da Via Láctea. Quanto maior a latitude, às vezes melhor é para poder visualizar. E claro, né, quanto menos poluição tiver, porque a poluição vai interferir muito na visualização a olho nu aí. Bom, segundo ano, professora Adelina, o que é cinética química e qual a importância do seu estudo? Bom, cinética química é um ramo da química que estuda a velocidade na qual as reações químicas ocorrem, ou seja, a rapidez na qual as reações químicas ocorrem. Eu já falei na pergunta anterior para a Janine da importância do controle da velocidade das reações, né? Inclusive, então, e qual a sua importância do seu estudo? Bom, para nós, cidadãos comuns, uma das importâncias de estudar a cinética química é a questão de compreender a ciência mesmo e conseguir identificar na nossa vida, por exemplo, por que eu tenho que tomar um comprimido dessa de outra maneira, por que eu tenho que respeitar uma bula, né? Por que quando eu for mexer quando eu vou fazer uma comida, por que é melhor eu cortar o alimento em pedaços menores do que em pedaços maiores, para poder tomar essas decisões do cotidiano. Se eu quero cozinhar um alimento mais rápido, se eu tenho pouco tempo, é lógico que eu vou cortá-lo em pedaços menores. Isso é química no cotidiano, né? Isso para nós comuns. É compreender por que o menino precisa ir para a estufa, né? Essas coisas. Agora, e para os alunos que vão seguir carreira acadêmica, que vão ser profissionais da área da química, para poder passar nos processos seletivos, né? Com certeza. Muitos até assistem a gente, nós temos, né, na sexta-feira o Tira Dúvidas do Enem, justamente para poder fazer esses vestibulares aí, pré-técnicos também, né? Os cursos na área de saúde, né, as faculdades na área de saúde, engenharia também, isso que eu estou lembrando aqui agora. Os meninos precisam saber química.
Então, fica o convite aí das professoras. Amanhã tem Tira Dúvidas do Enem, a partir de 11h15. Bom, professora Edneia, 8º ano. É possível ver a Via Láctea no Brasil? A gente falou agora um pouco sobre isso. Sim, é possível a gente ver sim, especialmente nos meses de junho e julho, né, que aqui no hemisfério sul seria inverno. Então, nesses meses, a gente consegue visualizar a Via Láctea, porém não é em qualquer lugar, né? Então, em determinadas regiões do Brasil, a gente vai conseguir ver a olho nu, em outras não. E sempre levando em consideração a questão da luminosidade. Porque se for regiões muito luminosas, a gente vai ter mais dificuldade para enxergar isso a olho nu. Agora, se a gente utilizar, né, de aparelhos como o telescópio, né, se você mora em regiões que tem acesso a esse tipo de equipamento, dá para a gente poder visualizar assim em qualquer época. E detalhe, a Via Láctea, nas épocas de junho e julho, a gente consegue visualizá-las desde o anoitecer até certo horário do amanhecer. Então, dura um período bem grande aí para a gente conseguir visualizar aqui do Brasil. Bom, professora Adelina, 1º ano, os remédios anticoagulantes não aumentam a concentração do soluto? Olha, os anticoagulantes, a própria palavra antes, né, coagulante, já indica isso. Eles não aumentam a concentração de soluto, eles impedem a velocidade da reação, ou seja, eles impedem que o sangue coagule. Na verdade, é isso. Bom. E o processo de coagulação, que é algo natural, né? As nossas células, só complementando, Não, tá, Adelina? Por favor. O processo de coagulação é algo natural. Então, as nossas células, na verdade, o tecido sanguíneo tem as plaquetas, né, que fazem a coagulação sanguínea. Então, os remédios anticoagulantes, eles vão justamente, eu brinco e falo assim, eles vão raliar o sangue, não vão deixar com que esses gruminhos, né, de coágulos sejam formados. Bom, agora a gente tem novamente a pergunta do Lucas Emanuel. Ele é da Escola Estadual Major Lermino Pimenta, está no 7º ano, e pergunta à professora Edneia como a Via Láctea é formada. Eu acho que no caso ele quis saber como ela foi formada. Foi formada, e do que ela é formada também, né? Tá. Então, pessoal, a Via Láctea, na verdade, eu vou até falar de uma maneira geral mais específica do Sistema Solar. Eu acho que, inclusive... Ele deve estar pensando na questão do Big Bang, né? Eu imagino também. Então, teve-se a grande explosão, né? Não, com certeza. E aí, a Via Láctea em si, assim como o Sistema Solar, o que é? É uma poeira cósmica, que a gente brinca falando que é uma poeira cósmica, na qual foram se formando, os planetas foram sendo formados, o Sol, né, o maior de todos os satélites que a gente rodeia, o nosso planeta vai rodear esse Sol, foi formado depois dessa grande, não é bem uma explosão, eu estou tentando lembrar o nome os planetas, eles foram formados de acordo com a contração devido às forças gravitacionais. Então, a força era tão forte, já não conseguia mais segurar essas poeiras, e aí foram sendo formados. Então, a Via Láctea em si é uma mistura de asteroides, de meteoros, de planetas, né, na qual nós temos o planeta Terra formando o Sistema Solar, os outros planetas também, então, estrelas, então vão ser uma mistura ali de poeira cósmica. É porque como ele está no 7º ano, ciências, ciências funcionam o seguinte, o aluno começa a aprender os conceitos de 1ª a 4ª série, Isso. Depois no ensino fundamental ele aprofunda mais um pouco, depois no ensino médio ele aprofunda mais ainda. Por isso que esse assunto astronomia, ele é estudado desde de 1ª a 4ª série, que é 1º ao 5º hoje, 5º ano, Sim. até o ensino médio. Então, quando ele chegar lá no ensino médio, física já vai explicar para ele a questão da formação do universo inteiro e ele vai compreender a formação da Via Láctea, que seria, para ele, pequenininho, que está agora no nível de conhecimento dele. Pensa em algo do tamanho da cabeça de um alfinete. Verdade. Né? Pensa nesse material expandindo.
Quando esse material expandiu, as partículas que formavam esse material foi formando os elementos químicos, foi formando os materiais que dão origem à matéria em si. Até esse material ir condensando novamente, formar planeta e esses planetas irem condensando até formar as galáxias, As grandes dentre galáxias. elas a Via Láctea. Bom, obrigado mais uma vez, viu, Lucas, pela participação. De novo, nosso abraço para você. Última pergunta, professora Edneia, que tem a ver com o que o Lucas perguntou. Em 1 minuto, como se formaram os planetas do Sistema Solar? Bom, eu acho que eu acabei de explicar isso, né? O planeta, ele foi, o Sistema Solar, de uma maneira geral, o primeiro a ser formado foi o Sol, né? É a grande massa, e aquilo que restou dessa massa foram formando os outros planetas, geralmente, né, pela força gravitacional. Então, essa força foi agrupando e formou-se os demais planetas. Então, nós vamos ter aí cerca de 8 planetas no Sistema Solar e alguns que são rochosos, outros que são gasosos. Então, dependendo da composição química que esses planetas tiveram, eles foram sendo formados e organizados dentro do Sistema Solar. Bom, com essa pergunta final, o Tira Dúvidas de Ciências da Natureza fica por aqui. Mas você pode acompanhar o Se Liga na Educação pelo aplicativo Conexão Escola 3.0, que é gratuito e não consome os dados da sua internet. Ou você pode acessar também o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professora Edneia e professora Udelina, obrigado pela participação aqui com a gente de novo. Nós que agradecemos. Bom, eu agradeço também a Márcia e a Mariana, as nossas intérpretes de Libras. E, em especial, eu agradeço a sua companhia. O Tira Dúvidas volta amanhã às 11h15 com o conteúdo do Enem. Grande abraço e até lá!